Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 12. Atmosfera mental. Nosso indivíduo dinâmico coloca-se em uma atitude receptivamente para a grande vontade universal, e em uma atitude positiva para tudo mais. Deste modo, ele torna-se um centro ativo de força, que se manifesta a todos os que com ele se relacionam. Pode não verificar o que faz e desconhecer a verdade que aqui referimos, contudo sente que se acha em contato com algo que o auxilia e assiste e lhe comunica vigor e força dinâmica. Pode falar de sua boa ou má estrela ou julgar-se em segredo especialmente favorecido pela providência, e esta é uma crença secreta da maioria dos homens bem-sucedidos, mas permanece o fato que todos os homens positivos e de êxito feliz sentem, apesar de tudo, que alguma coisa os protege. E esta crença toma forma em ação e faz que tais homens manifestem este ar de poder calmo, positivo e de notável confiança própria, em todos os casos. Vereis prontamente, do que eu disse, que as atmosferas pessoais das pessoas dependem do caráter de seus estados mentais, e são o resultado das correntes mentais que delas emanam. Toda pessoa tem sua aura mentativa própria ou corpo de energia mentativa radiante, que flui dela em todas as direções. Estas atmosferas mentativas afetam as pessoas com quem se relacionam ou entram em contatos que as têm. Conheceis pessoas que, parece, levam consigo uma atmosfera de sentimento que afeta um quarto cheio de homens, ou mesmo um edifício. Esta atmosfera pode ser positiva ou negativa em seus efeitos, isto é, estimular ou reprimir. Todas estas coisas tomam origem do modo que eu já mencionei. De Raquel, a grande atriz francesa, diziam que, ainda que não fosse bela de face e forma, contudo possuía este indescritível encanto pessoal que fazia com que todos a considerassem como uma formosa mulher, tão grande era o seu encanto fascinador. Aquilo a que chamam magnetismo pessoal, como distinto de força pessoal, consiste nesta atmosfera mental ou energia mentativa radiante, que induz em todos os que se acham dentro de seu campo um sentimento de emoção ou vibração semelhante. O encanto da pessoa fascinante é causado do mesmo modo. É tudo obra de correntes mentativas induzindo sentimentos em outros. O poder chamado fascinação, que foi conhecido em todos os tempos e em todos os países, nasce da mesma causa. Opera-se pelas correntes mentativas fortes, saindo de certamente induzindo estados mentais em outros. A força mentativa que emana de cada indivíduo cria uma atmosfera mental em torno dele, a qual se estende a distâncias consideráveis de seu corpo, especialmente no caso de indivíduos fortes, cuja atmosfera mental é sentida todas as vezes que entram em um quarto ou lugar público. Homens cuja personalidade é mais fraca, têm uma atmosfera mental que se estende a pouca distância de seus corpos e que é dificilmente percebida por aqueles com quem se relacionam. O homem que sente ser um indivíduo dinâmico leva consigo uma aura de atmosfera mental de força positiva, a qual é plenamente sentida pelos que entram em contato com ele. As pessoas dizem de tal homem que tem alguma coisa em roda de si a qual os impressiona, sem ser compreendida. Ser-vos-á útil dedicar-vos ao estudo da atmosfera mental, pois agora que tendes o segredo do assunto, tirareis dele alguma lição proveitosa. Não posso descrever-vos muito bem este ar, pois se não encontrastes ainda um homem desta sorte, não o compreendereis. Mas é uma coisa muito diferente do ar de espalhafato, pomposo, arrogante e presunçoso do procedimento manifestado pelos imitadores destes grandes homens. O indivíduo dinâmico não vos fala quanto é grande ou importante, deixa isto para os seus arremedadores, ele vos faz sentir sua força pela sua maneira e atmosfera própria, sem vos dizer nada. Ele tem alguma coisa em torno de si, alguma coisa que o povo admira e considera. E este algo vem de sua relação consciente ou inconsciente com a vontade universal. O pequeno camarada que pensa que ele é um dos grandes, julga que sua força vem de sua personalidade, e mais cedo ou mais tarde tropeçará por causa de seu erro. Mas os realmente grandes de vida conhecem melhor,
eles podem ignorá-lo de todo, mas sentem de algum modo que há atrás de si alguma coisa de que tiram valor e poder, e, crendo isto, se enchem de coragem e audácia e irradiam sua força para todos os lados. Eles podem falar de sua feliz estrela ou providência especial ou, por outra parte, julgar-se especialmente favorecidos de Deus, como é ultimamente caso de um grande financeiro, mas, seja qual for a interpretação especial deste algo, o fato é que todos reconhecem sua existência e confiança nela. E esta convicção ou realização dá aos indivíduos fortes este ar de calma, força e confiança positiva em si, o qual impressiona aqueles com quem eles se relacionam e forma a sua atmosfera mental. Instruindo-vos na arte de formar para vós mesmos uma atmosfera mental positiva, não posso fazer coisa melhor que vos remeter aos princípios e instar que realizeis que sois um centro dinâmico, de força, na grande vontade universal, tendo o atributo dual, poder de vontade e força de desejo, em suma, que sois um dínamo vivo. Se conseguirdes fixar firmemente esta realização em vossa mente, criareis automaticamente para vós mesmos a mais positiva atmosfera mental que será sentida por todos os que se relacionam convosco. Assim, primeiro, último e em todos os tempos, construí esta realização. Dizei-vos, eu sou dinâmico. Pensai, sonhai, fazei isto. E, sem dúvida, sempre realizais o que tudo isto significa. Sois o canal por onde mana poder universal e no grau em que deixardes fluir por vós a corrente, nesse chegareis a manifestar a força. Quando quiserdes manifestar um grau especial de força, deixai que, com letras vívidas, flameje em vossa mente a expressão, sou dinâmico. Quando sentirdes o aproximar de uma pessoa, cuja influência quereis evitar, usai desta afirmação e vereis o efeito que ela fará sobre a outra pessoa. Ela sentirá a vossa atmosfera mental forte e cessará de vos afetar, mesmo quando não houver necessidade de fazer a dita afirmação de poder, será bom que a deixeis brilhar em vossa mente, porque, assim fazendo, fortificareis a vossa realização e a vossa atmosfera mental refletirá o vosso estado mental. Já eu disse o bastante para a atmosfera mental. À medida que prosseguirmos, veremos que o indivíduo dinâmico cria em torno de si, por seus estados mentais, uma atmosfera mental especial, dependendo isto de sua vontade ou desejo ao mesmo tempo. Não só sua vontade e desejo afetam a outras pessoas diretamente por meio das correntes mentais, mas a indução mentativa é também estabelecida pela atmosfera mental, sem esforço algum de sua parte. Neste lugar, desejo chamar vossa atenção para a importância de manter de sempre vossa positividade como um meio de adestramento mental. Não vos torneis negativos a outros, mesmo onde não haja nada a perder, pois, assim fazendo, por este descuido, criais um hábito negativo, que vos causará perturbações a subjugar mais tarde. Se uma pessoa chega à vossa presença e sua personalidade parece provavelmente dominar-vos ou subjugar-vos, interponde, então, e aqui por todos os meios, uma resistência mental direta. Não é necessário manifestardes a mesma em palavras, pois isso far-vos-ia ridículo em muitos casos. Nem é preciso dardes alguma expressão especial ao vosso estado mental. Olhai simplesmente a pessoa nos olhos, com indiferença, e sem nenhum esforço especial, fazendo, ao mesmo tempo, a afirmação mental, eu sou dinâmico, e achareis que vossa positividade se erguerá à altura da sua, e vosso sentimento de negatividade desaparecerá. Em casos excepcionais, podereis acrescentar mentalmente, sou mais dinâmico do que vós. Bem fareis em criar atmosferas mentais especiais a fim de estabelecerdes o hábito e, assim, mais comodamente proteger-vos na mesma ou em condições especiais. Oportunidades de todas as ordens ser-vos são apresentadas em todos os dias de vossa vida. O essencial da matéria é cercar-vos com uma aura mental de tal natureza que as pessoas se portarão convosco conforme o vosso desejo. Alguns exemplos podem dar-vos uma ideia mais clara do que significam. Assim, apresento-vos o seguinte. Conheço uma jovem, em Chicago, que se queixava constantemente de que o povo a atropelava sempre na rua State, uma das mais frequentadas da grande metrópole ocidental. Disse-me ela que os transeuntes a impeliam para os lados do passeio, acotovelando, apertando e dando-lhe encontrões de um modo bastante desagradável.
Pedindo-me que lhe dissesse o que poderia usar para prevenir as pessoas que assim não fizessem, respondi-lhe que não julgava necessário considerar, no caso, separados os indivíduos, mas que devia tratar a multidão como um corpo, e proteger-se por meio de uma atmosfera mental. Aconselhei-a, então, a que construísse esta em torno de si, com estes dizeres: povo, respeita meus direitos, não é justo que me vestes na rua, nego à multidão o poder de me incomodar. A jovem seguiu este aviso e, em curto espaço de tempo, construiu em torno de si uma atmosfera mental protetora, que atuou quase magicamente sobre o povo, o qual se afastava, deixando-lhe franca passagem na via. Pôs-se, então, a transitar calma e serenamente, sem mais incômodos, e a multidão deixava-a só. Devo acrescentar que a perturbação original nasceu de um desgosto subconsciente da multidão e um extremo receio que ela tinha do povo, resultando disso que seu desgosto atuou quase com medo, a atraiu realmente para a jovem a interferência do povo. A nova atmosfera mental expeliu a velha e deu à jovem, além disso, uma positividade adicional. Nesta conexão chamo vossa atenção para o fato psicológico notável que o receio atua como uma força atraente, em via negativa. Se desejais muito uma coisa, vós a atraís, e se a receais muito, a atraís da mesma maneira. Esta contradição aparente embaraçou muitos estudantes do assunto, mas parece-me clara. Penso que a sua explicação é que, em ambos os casos, se opera uma pintura mental viva, e a atração se realiza pela visualização que tende sempre a materializar a imagem mental. Outro caso de experiência real. Uma outra jovem, também residente em Chicago, queixava-se de que os caixeiros das casas de negócio não a tratavam cortesmente, mas a conservavam esperando, sem prestar-lhe a menor atenção. Em outros termos, a tratavam como um capacho humano. Disse-me ela que não teria pensado tanto no caso, se outras mulheres fossem, pelos mesmos, igualmente tratadas, porém, enquanto ela era ignorada, recebiam outras a maior atenção e os caixeiros se atropelavam para as servir. Disse-lhe eu que ela tinha gradualmente construído em torno de sua pessoa uma atmosfera mental de expectação, que tinha caído no hábito de esperar tal tratamento, e, por conseguinte, tinha o que esperava. Penso que, no princípio, tinha ela manifestado um estado mental tímido, humilde, brando e rasteiro, quando entrava no meio daquela gente, que de algum modo a oprimia. Então, depois que isto lhe atraiu sobre si o descuido dos caixeiros, que se mostravam muito prontos a limpar seus pés no capacho humano, ela se pôs regularmente a esperar o revoltante tratamento. Não era o caso uma questão de vestuário ou algo semelhante, pois a jovem se trajava muito bem, e, no tocante a isso, conheço mulheres que, suposto andem vestidas pobremente, conseguem todavia um bom tratamento, porque elas conhecem as leis mentais que lhes evitam os maus tratos. Foi, pois, este caso simplesmente o de uma atmosfera mental negativa. Disse-lhe eu que se fortalecesse e criasse uma nova atmosfera mental, por meio destes dizeres gerais: os caixeiros gostam de mim, atendem-me com prazer, prestam-me toda atenção, fazem isto, porque me estimam, e também insisto nisto como meu direito. O encanto agiu em breve tempo, e agora a boa jovem diz que os caixeiros não 86 a tratam muito bem, mas se dão mesmo ao trabalho de chamar a sua atenção para as escolhas desejáveis, ajustes especiais, e tudo mais desta ordem. A cura foi completa. Chamo vossa atenção para o acima referido. Peço-vos notar que a primeira parte do caso foi operada pela força do desejo e a outra pelo poder de vontade. O caso da jovem mencionada primeiro, a que se opôs à multidão da rua, deu-se pelas linhas do poder de vontade. Peço aos estudantes que examinem cada um dos ditos casos, pois só fazendo assim poderão aplicar os princípios nos casos que se lhes ofereceram e nos próprios. Certa ocasião aconselhei uma jovem, que lastimava sua impopularidade, dizendo-me que ninguém a amava, etc., a que seguisse igual método. Criou ela uma atmosfera mental nova em torno de sua pessoa, por meio da afirmação geral: o povo gosta de mim, acha-me atrativa, ama-me e apraz-se de estar em minha companhia. Passado certo tempo, referiu-me ela que, de flor desprezada, se fizera a favorita e só lhe faltava acomodar-se às condições novas,
pois senti ainda uma qualquer coisa embaraçosa de gostos e amores. Foi este, pura e simplesmente, o caso de força de desejo. Imaginai, agora, por um momento, que, nos casos acima e em centenas de outros de mim conhecidos pessoalmente, o resultado desejado se obtém meramente pela repetição papagueada ou a modo de um fonógrafo das palavras da fórmula. Estas recitações do poder de simples palavras e todo o resto de tais parlandas cansaram-me de fato. Desde que travei conhecimento com certas pessoas que se consideram no novo pensamento, vi e ouvi tão grandes absurdos, que me não apraz usar as palavras representação ou afirmação. Imaginou esta gente que, por mera repetição de palavras, operariam milagres. Ora essa! Que desatino! Faz-me lembrar certos chineses ou outros povos que escrevem longas preces em tiras de papel e as deixam flutuar à brisa, esperando que os deuses aceitem suas súplicas, enquanto os suplicantes se põem a folgar em outros lugares. Algumas vezes prendem as tais súplicas pequenos guizos para atrair a atenção dos deuses. Fixam outras vezes as preces em uma roda movida pela água e, a cada volta desta, pedem um favor para eles. Que orações baratas! Oh, não riais, pois muitos de vós agiram como loucos. Fizestes vossas representações e afirmações no mesmo espírito e agora sentis desapontamento, porque nada aconteceu. Sem dúvida, nada aconteceu. Como poderia ser de outro modo? Eu disse centenas de vezes e agora repito, que as palavras por si nada valem, a virtude real jaz no sentimento atrás das palavras. Se não há sentimento, não há resultado. Para alcançarmos os resultados, devemos erigir o vigamento das palavras e construir em torno dele a estrutura do sentimento e expectação e visualização. Este é o meio para chegar ao fim. As palavras são meramente o esqueleto, a carne e o sangue são os sentimentos e visualizações materiais. As jovens atrás mencionadas, que apresentei como casos típicos para ilustrar o princípio, não ficaram contentes com as palavras, porque não deixei que o ficassem. Prevenindo, instei com elas que usassem os próprios exercícios mentais e métodos que foram os autores da obra. E agora dou-vos a mesma instrução e direções que lhes dei, aplicai-as aos vossos próprios casos e sereis provavelmente bem-sucedidos. O essencial do processo de criar atmosfera mental baseia-se no que chamei visualização. Visualização é simplesmente a criação de uma imagem mental forte da coisa desejada, aperfeiçoando-se cada dia até que se torne tão clara como uma coisa material existente. A visualização tende, pois, a materializar-se, convém saber, começa a construir-se em torno de suas condições materiais puras correspondentes ao vigamento mental. O corpo de palavras é o modelo em torno do qual se forma a imagem mental. E a imagem mental é o esqueleto em torno do qual se constroem as verdadeiras condições materiais. A jovem mencionada acima fez sua imagem mental da rua estreita em que a multidão se apinhava, e a multidão sentiu-a inconscientemente e se reuniu em torno dela. Assim, no caso da jovem no departamento povoado e outros mencionados. A imagem mental manifesta-se como uma atmosfera mental e materializa-se gradualmente. A coisa a fazer na visualização é trazer a imaginação positiva a ver e sentir a coisa como realmente existente. Então, por unir a constante prática e meditação, a atmosfera mental torna-se formada, e o resto é tudo questão de tempo. Vede-vos a vós mesmos como desejais ver-vos. Vede as condições que desejais que existam. Pensai nelas, sonhai e agi com elas. E a materialização far-se-á após a visualização, do mesmo modo que esta se formou depois da fórmula. Nesta conexão, todavia, devo chamar vossa atenção para o fato de que os graus de receptividade das pessoas para as vossas atmosferas mentais e imagens mentais dependem inteiramente do grau de positividade, respondendo-nos somente no grau em que respondem a outras influências a que os fracos se sujeitam, tanto nesta quanto noutras fases do fenômeno. Mas não deixeis que a causa venha de vossa parte. Podeis fazer-vos positivos, tendes instruções para isso, e agora fazei o resto. Poderia eu escrever um livro todo a respeito da visualização na fase da formação das atmosferas mentais, mas que utilidade teria?
Dei-vos aqui os princípios fundamentais e alguns exemplos ilustrativos, deveis fazer o resto por vós mesmos. Se lestes cuidadosamente este livro por entre as linhas, tão bem como pelas mesmas linhas, compreendestes os pequenos detalhes que escapam àqueles que não fizeram nada a mais. Penso que vós, os cuidadosos estudantes, compreendereis muito bem o que eu quero significar. Se assim não for, não poderei auxiliar-vos até que alcanceis uma outra compreensão desenvolvida. Acho conveniente que leiais várias vezes este livro. Todas as vezes que o relerdes, achareis alguma novidade a acrescentar ao vosso conhecimento, e em cada leitura descobrireis muitos significados ocultos que só agora se vos fizeram claros. O homem que desejar ser bem-sucedido no trato com seus semelhantes, deve cercar-se de uma atmosfera mental positiva. Deve criar uma atmosfera de confiança própria e positiva que suplantará a negatividade daqueles com quem viver em contato. Esta atmosfera mental positiva é aquela influência sutil que emana dos negociantes fortes e que afeta, influencia e domina o povo em um grau maior do que a onda de termos que muitos afetam crer ser a chave do sucesso feliz. Quando entrardes em relação com uma pessoa que tem uma atmosfera desta ordem, sereis, consciente ou inconscientemente, afetados por ela. E se notais este efeito sobre vós, no caso de outras pessoas, por que não procurareis alcançar vós mesmos este poder? Por que vos não tornais positivos em vez de negativos? As direções e exercícios dados neste capítulo, secundados pela instrução dada em outros capítulos deste livro, habilitar-vos-ão a formar em torno de vós uma atmosfera mental mais positiva que vos dará força. Depende, porém, tudo isso de vós mesmos. Deveis exercitar vossa vontade e desejo, tal como um músculo que desejais desenvolver. A mesma regra que opera no mundo físico, opera no mental. Em adição aos exercícios dados um pouco atrás, sugiro-vos o seguinte, que pode aproveitar-vos em casos especiais, formando uma atmosfera mental positiva. Dar-vos-ei simplesmente o vigamento verbal, em torno do qual devereis construir a imagem mental que, por sua vez, produzirá a atmosfera mental. Lembrai-vos, porém, que, mesmo praticando estes exercícios, não deveis perder de vista a principal expressão de poder, sou dinâmico, por meio do qual comunicareis vida, vitalidade e energia a outras imagens e representações mentais. Aqui estão as referidas fórmulas vigamentos verbais, em torno das quais construireis vossa imagem mental, que devereis materializar no plano objetivo. Achá-las-eis proveitosas em muitos casos. Construção mental. E cerco-me de uma atmosfera de êxito. Inteligência artificial. Sou positivo. Tenho uma vontade forte. Impressiono positivamente aqueles que entram em minha atmosfera. Terceira, não tenho medo. Absolutamente não tenho receio. Nada pode prejudicar-me. Quarta, mato todo incômodo e desânimo. Irradio esperança, alegria e bom humor. Sou vivo, alegre e feliz e faço tudo, em torno de mim, sentir o mesmo. V. Sou equilibrado, calmo e senhor de mim mesmo. Sexta, domino perfeitamente meu temperamento, minhas emoções e paixões, e todos reconhecem que isto é um fato. Sétima, estou à vontade aqui. Não tenho nenhum acanhamento ou timidez. Estou calmo, comodamente sinto-me em casa. Oitava, todos apreciam-me. Estou cercado de uma atmosfera mental que faz com que todos gostem de mim. Nona, sou senhor do que me cerca, nada me perturba, nada me afeta contrariamente, sou o senhor. X, estou protegido por uma atmosfera mental que me rodeia. Nenhum pensamento contrário, corrente ou sugestões inimigas, pode penetrar esta armadura protetora. Estou fora de ataques mentais. Sou livre, forte e positivo. Usando alguns dos dizeres acima, não deixeis de parte meus conselhos e instruções concernentes às imagens mentais, etc., que vestem de carne estes esqueletos verbais, transformando os ossos secos das palavras em uma força viva. Lembrai-vos da importância da imagem mental e visualização para criar atmosferas mentais. Adquira meu livro Afirmações que me faltavam. O link aqui no box de informações.
Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra, com valor promocional de fim de ano. Facilite sua vida.